Como convidado do programa, eu tenho o Carlos e a Evelyn. Evelyn, quanto tempo de casado? 13 anos. Tá bem o casamento, Carlos? Está ótimo. Evelyn, nome bonito, diferente. Como que vocês se conheceram? Nós frequentávamos o mesmo lugar. Uhum. E acabou que lá a gente se encontrou. Quem chegou em quem? Como é que foi esse encontro, Carlos? Olhares, né? Olhares, e como eu estava procurando uma pessoa responsável, então o perfil estava analisando, né? Aí foi me aprofundando. Você estava sozinho num amor? Sim. Já tinha passado por uma decepção? Grande. É. Esse foi o meu maior trauma, porque eu vim de uma decepção amorosa que me corroeu muito. Então eu fiquei muito com o pé atrás em outras relações, inclusive na mesma. Você estava desacreditado, então, do amor? Completamente, completamente. E você, Evelyn, veio também de frustração sentimental? Algumas sim, mas assim, nada que... Numa decepção tão grande como foi a dele? É que eu sou uma pessoa que as decepções veio muito cedo, então eu já estava meio que preparada quando chegou na área sentimental. Então eu não esperava muita coisa. Entendi. De homens. Também estava desacreditada? Estava super desacreditada. Mas aí como é que foi? Vocês se conheceram, ele chegou em você ou você chegou nele? Através do tempo, a gente conversando, um passando a vida do outro. Aí a gente analisou, parou, pensou e, na verdade, os dois se despertou. Mas ele se declarou para você? Daquele jeito. Foi? Você vem sempre aqui e tal, aquelas conversinhas bem... E aí você percebeu, ele está afim de mim. Isso, eu percebi que ele estava afim de mim. Aí eu fui dar uma investigada na vida dele, conheci a mãe primeiro. A fio, tá? Hora por hora. Faz o Foi quê? mesmo? A fio. Falei, a pente fino mesmo ali. Eu falei, ou é ela, ou... Você levantou toda a vida dele? Sim, levantei toda a vida. Porque você não queria errar, né? No amor. Uma atitude inteligente, né, Evelyn? E alguém me dizia que para conhecer a pessoa, primeiro vai conhecer a mãe dele, a família no profundo. Uma dica boa aí, hein? É um bom filho, é um bom marido, né? Sim, ele passou na prova na época. Namoraram quanto tempo? 6 meses. Rápido, então? Decidiram se casar? Sim. Correto. Foi você que pediu ela em casamento, cara? Sim. Queria mesmo? Isso. E vocês tiveram problemas nesses 6 meses de namoro ou não? Não deu tempo, né? Era só a fase de correria para cuidar dos preparativos, tudo. Então, só maravilha. A fase boa, né? A melhor fase é o antes, né? E depois do casamento, Evelyn? Depois, no primeiro dia, eu já já parei para pensar. Um choque? Por quê? Uma resposta que ele me deu. Precisava estar levando os pãezinhos para a área da festa. Aí eu toda melosa, cheguei, ai amor, sabe, o pãozinho temos que pegar. Ele, filha, se vira, né filha, você está pensando o quê? Peraí, no dia da festa do casamento? No dia da festa, no dia do casamento, no dia da Sério? festa. Aí eu olhei assim, ele falou, você tinha que ter providenciado isso. Olha, se vira. Eu falei, gente, o que acontece? Eu acabei de casar. Já tomou um choque. Eu tomei aquele choque. Mas eu falei, vai ver que é muito estresse, né? Pode ser que melhore. E foi assim, Carlos, de cabeça quente, você estava na hora? Não era um momento de alegria, um momento bom? Foi uma resposta assim, como eu posso dizer... Sem pensar? Sem pensar. Falou, pô, mas adianta esse lado porque eu tô com outro. Mais ou menos isso. Mas interpretou mal Entendi, naquele momento. Sim. Só que o tempo veio mostrar que existia um problema mesmo. Existia um problema. Porque eu vinha de uma situação totalmente diferente da dele. Eu sempre morava sozinha, eu era mãe solteira, na verdade. Aí eu morava sozinha, eu me virava com tudo. E quando me casei, eu não parei para pensar que algumas coisas tinham que mudar. Eu fui casando, eu falei, vai casar? Vamos casar. Só que assim, eu não parei para pensar que tinha que estar mudando meus hábitos. Como preparar jantar, como prestar atenção se a camisa dele estava passada,
como olhar detalhes que, para mim, continuava aquela atmosfera, era eu e minha filha. Era mais uma pessoa que estava lá, só que eu não me sentia assim como se fosse uma obrigação de estar cuidando dele, porque para mim era mais uma pessoa que estava ali. Eu não sabia o que era o casamento. Como foi muito rápido, a gente só pensou na festa, sabe, nas coisas legais, eu não parei para pensar um pouquinho o que é o casamento. E o Carlos, que sonhava com a atenção da esposa, bateu numa mulher que fazia tudo. Aí você fala, opa, peraí. Aí você, como cabeça, você teve que ter umas adaptações, que aí veio os problemas, né? Depois do casamento, o primeiro dia, ele já foi grosso com ela. Você ficou com medo? Eu fiquei, porque a única figura homem assim que falou comigo daquele jeito foi ele, porque as pessoas me tratavam como eu costumo, eu sempre fui muito meiga. E no namoro isso nunca tinha acontecido? Não, porque a gente, na verdade, o nosso namoro foi muito devido rápido, à distância, né? Ele morava numa região, eu em outra, não tinha muito contato, então os momentos que se viam era super fofo, sabe? Aí eu falei, gente, estou no paraíso, né, na época do namoro, que era muito pouco tempo. então ao mesmo tempo que você era independente, resolvia a sua vida, tomava as atitudes, você também era Tinha aquele meu lado carente, feminino. sensível e queria... Olha só que engraçado. Ela queria um homem carinhoso, mas também não ficava atenta a fazer a sua parte. Não, eu só queria a receptividade dele, assim. Eu queria que ele correspondesse exatamente como eu montei para mim a pessoa. Porque nós mulheres temos esse dom, né, de montar alguém para nós, do jeito que a gente acha que pode ser. Então, eu procurava, na verdade, uma pessoa que fosse como eu, mas isso é impossível, porque sou feminina e ele é masculino. Então... Você queria que as suas expectativas fossem alcançadas por ele, mas não se preocupava em quais eram as expectativas dele, né, Carlos? Correto, isso mesmo. Mas aí vem também a segunda questão, né, do sacrifício, do você abrir mão de algumas coisas, você ceder o seu lado. Quando você abre mão no intuito de agradar a parte, aí você vai conseguindo se adaptar, você vai conseguindo se malhar, você vai conseguindo fazer a massa ficar agregada, virar uma só massa, entendeu? Essa parte, você começa... Pô, eu tenho que mudar, eu quero ser feliz, eu casei para ser feliz, então eu tenho que mudar. Pô, isso aqui não está certo, tem que mudar. Eu tenho que mudar. É fácil? Não. Homem perfeito, como mulher também não há, mas quando você desperta o teu interesse em querer mudar, opa, já acende uma luz, aí já começa toda a metamorfose, não é isso? Porque você não fecha, não, eu não vou mudar, eu quero mudar, eu tenho que mudar. Então você abre um leque, aí começa toda a transformação. E a diferença de vocês trazia muito conflito? Sim, porque, como eu disse, eu era pau para toda a obra. E aí me perguntavam, por que você não deixa que ele faça? Só que ele demorava muito a perceber as coisas. Quando eu via, eu estava fazendo. Eu já ia lá e resolvia. Como exemplo bobo, precisa de um pedreiro para reformar alguma coisa em casa. Eu sei que tem que... Eu olhava e falava, não, precisa reformar isso. Só que eu não perguntava para ele, eu ia lá, contratava o pedreiro. Você chegava em casa, tinha um pedreiro trabalhando? Não, eu falava, mano, não, talvez faz isso, pô, essa telha aqui tá vazando. Eu falei, putz... Pelo menos ela tinha iniciativa. Eu esquecia que eu tinha uma pessoa do meu lado. Eu continuava no mesmo ritmo de antes, sozinha e tinha que se virar. Isso é um lado bom, Carlos. Sim. Um certo limite. Só tinha que pelo menos avisar, né? Tinha que dar uma avisada. E a sobrecarga. Aí é onde eu queria que ele percebesse. Eu já queria ele pronto. Eu queria que ele já viesse pronto. Exatamente aquele que eu montei, o bonequinho que eu montei. E adivinhasse, né? E adivinhasse tudo que fica eu difícil, precisava. né? Não é difícil? E vocês brigavam muito? Brigamos quando começou 4 anos. Após 4 anos de casamento, aí começou a vir
à tona, aí começou a eclodir os problemas. Né? Começou a não dar mais, você tem que mostrar quem você é. Não que você estava escondendo alguma coisa, é que o ser humano ele vai se adaptando gradativamente. Então, com 4 anos, chegou. Estava desgastado já. Então, agora... Vocês pensaram em separação, Evelyn? Sim, eu fui até o advogado até fez toda a documentação do divórcio. Chegou a ficar separado? 7 meses. 7 meses? Sim. 7 meses. Puxa, que situação, né? Para você não tinha mais acordo? Não, para mim não tinha mais acordo, porque quando a gente casa, a expectativa qual é? Ai, que legal, aquela família, aí depois vem os filhos, aí aquele fim de semana legal, viajando, passeando, trabalhando, tudo. Mas assim, nós não tínhamos isso. Nós não tínhamos assim tempo, e o pouco tempo que ficava junto era só para discussão, problemas, porque eu tinha um probleminha sério, que eu tomava um remedinho, uma feparamoninha, sabe, para emagrecer. E eu peguei aquele problema de toque. Então, tudo tinha que estar minuciosamente no lugar. Não podia entrar em casa com os pés, com sapato. Ficou obcecada em querer ser perfeita. E aí acabava afetando o seu emocional. Sim. Aí e o conjugal, tudo, direto. Né? Não podia sentar no sofá, porque se a almofadinha estava ali, não pode ser. Ela tinha que estar aqui, sabe? Então começou a ficar bem desgastante. O pior momento foi a separação ou aconteceu alguma coisa? Para mim, o pior momento não foi a separação, não. Foi a agressão física. Física? Isso. E foram várias vezes, Carlos? Não, só uma. Só uma uma. vez. Foi uma explosão. Uma resolveu. Uma explosão. Uma explosão, sabe, é mais ou menos assim, o cara tá no trânsito, ilustrar aqui, o cara tá no trânsito, do nada o outro... Fecha ele. Ele vai lá e o que eu fiz? Mais ou menos isso. Agora, é interessante, preste atenção os nossos alunos. Nós sempre procuramos aqui mostrar os nossos convidados como eles se conheceram. Então, você vai acompanhando a história, né? A história começa sempre muito bonita, eles se conheceram, era amor para cá, amor para lá e tal, aí depois eles se casam no primeiro dia. Foi o caso dela, já tiveram problemas. Tem casos que o primeiro dia, o segundo dia é uma beleza, 1 mês, 2 meses. Mas você veja que aquela história, linda história, que começa muito linda, ela vai se afunilando, um monte de coisa ruim. Mas por que isso? Por falta do espírito do amor, que é o Espírito de Deus. Isso é fato. Essa falta do espírito do amor, que nós sempre orientamos a pessoa a buscar. Os dois, Carlos, ele sempre amou a Evelyn o Carlos, mas você veja que mesmo existindo o amor, existiam os conflitos, separação, aconteceu um dia de uma agressão, mas tudo por falta desse espírito. Por isso, não adianta você dizer assim, o importante é gostar, o importante é ter amor. O importante sim é gostar e ter amor, mas isso não é suficiente para garantir a felicidade de uma pessoa. E tão pouco o conhecimento é suficiente. Muitas vezes você aplica o conhecimento, você aprende, você pega até a orientação, mas ainda assim você não encontra forças para colocar aquilo em prática. Você não encontra condições de perseverar, de insistir, de fazer a coisa certa até ver o resultado. Vocês têm um defeitinho um do outro que possa contar pra gente? O meu defeito é quando chego, eu tenho uns cachorros, né? Então, quem primeiro me encontra é eles. Então, é notório você fazer carinho primeiro dele para chegar até a esposa. Então... Já vi que a Evelyn fica assim, peraí, o cachorro primeiro, que negócio é esse? Ciúminho. Esses cachorrinhos foi no princípio do casamento, que era 2 labrador, pequenininhos, que cresceram, procriaram e se somam-se 11. Uau! E antes de qualquer coisa, a primeira coisa, ele ia rolar com os cachorros. Tá vendo? E você, Evelyn? Eu? Qual o seu defeitinho?
Meu defeitinho Espelho. são muitos. Espelho. E atraso. Espelho meio. Atraso. Demora muito para se arrumar. Sempre correndo, Isso aí já nasceu com as mulheres. Sempre correndo. Que olha, não é fácil não. Eu sei que eu tenho que Haja me policiar. paciência. Então estamos no mesmo barco. Carlos que diga. Estamos no mesmo barco. Haja paciência. Esse é um defeito que nasceu com as mulheres. Acho que não tem conserto, não. Tem conserto. Eu não vou falar nada sobre isso. Mas e hoje, vocês estão bem? Sim, muito bem. Mudou o casamento, Evelyn? Completamente. É. Completamente. Mudou a partir de quando vou falar de mim. Eu comecei a entender que ninguém é perfeito e que, devido à minha imaturidade antes, eu que montei aquele príncipe, né? E que ninguém pode ser o que o outro monta. E comecei a entender que muita coisa em mim, eu tinha que cortar muitas coisas. Você aprendeu investindo na vida sentimental, buscou ajuda? Busquei ajuda na terapia, né? E fiz a terapia do amor, né? Legal. Que é como vocês acabaram de dizer, que ensina realmente. Então, coisas que acontecem em casa, no dia a dia, né? Então, eu pegava tudo que passava e quando eu ia fazer o contrário, peraí, vou fazer assim, se deu certo para alguém, vai dar para mim. E começou a melhorar muita coisa, hoje ele é outra pessoa, agora... Ele mudou. Ele mudou. Ela mudou, Carlos? Sim, porque você tem que querer mudar. Quando você quer mudar, aí fica mais fácil, né? É verdade. Essa é a diferença. A terapia do amor, como que você define, Evelyn? Eu defino a terapia do amor... Pena que, no princípio, quando nós nos casamos, que eu não tive essa instrução. Não tinha o conhecimento, porque né? eu tenho certeza que todos aqueles que fizerem a terapia, até mesmo antes do casamento, que às vezes o parente não pode ajudar, ou o vizinho... É verdade. Se vir na terapia, ela já vai ter uma preparação para não precisar passar o que eu passei. Quer dizer, se você tivesse conhecido a terapia lá no início, não teria havido separação, problema... Os problemas iriam existir porque existem em qualquer relacionamento, mas seriam muito menores, Eu teria direção para como resolvê-los. Eu não ficava tão perdida como eu fiquei, né? E o ser humano, ele deseja, quando ele é criança, a fase de formação, ele deseja uma coisa, ser feliz na vida sentimental. Profissionalmente, sim, de fato. Mas se ele não estiver bem sentimentalmente, fica difícil. Falta alguma coisa, sim. né? Porque mesmo financeiramente, ele tendo ou não recursos, ele necessita ser sentimentalmente. Aí até para ele ter um up para avançar. Eu quero agradecer a vinda de vocês na Escola do Amor, tá? Muito obrigado, Evelyn, ao Carlos. E que sirva de exemplo aos nossos alunos, mais um casal que venceu investindo na vida sentimental. A Terapia do Amor, se você quiser, acontece nesta quinta-feira, às 3 da tarde e às 8 da noite, na Zona Sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro.